Hoje vamos analisar uma aposta de 18 bilhões de reais. A gente está falando da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Um dos maiores e mais conhecidos grupos empresariais do Brasil, né? Exatamente. E também um dos mais endividados. Eles estão basicamente colocando algumas das suas joias na vitrine para tentar uma virada histórica. E a grande questão é, isso é uma jogada de mestre para destravar valor ou é, assim, um movimento mais desesperado para apagar um incêndio? Ok, vamos desvendar isso. Como um conglomerado desse tamanho, com uma dívida tão pesada, planeja se reinventar? Parece que a estratégia é bem direta. É direta. Vender partes do império para salvar o reino, como você disse. Então, qual é o pilar dessa nova estratégia? O centro de tudo é essa meta que, olha, soa quase inacreditável, de reduzir a dívida em algo entre 15 e 18 bilhões de reais. Uau! É uma bolada. Um valor que, se eles alcançarem, muda completamente o patamar da empresa. Muda da noite para o dia. E eles pretendem começar esses movimentos a partir de 2026. E uma redução desse tamanho não se faz cortando despesas pequenas, imagino. De onde vai sair tanto dinheiro? Não, o caminho não é o operacional do dia a dia. O caminho é vender parte da loja mesmo. A estratégia se apoia em dois grandes desinvestimentos. E quais seriam? O primeiro é a venda do controle da CSN Cementos e o segundo, a venda de uma fatia importante da CSN Infraestrutura, que é todo o braço de logística do grupo. Certo. Um plano de 18 bilhões é uma coisa, mas a execução é outra, né? Eles já fizeram algum movimento concreto que nos dê uma pista de que isso é para valer? Sim, já tivemos um primeiro capítulo dessa história. Recentemente, a CSN vendeu 11% das ações que ela tinha na MRS Logística. E vendeu para quem? Para sua própria subsidiária, a CSN Mineração. Foi uma operação de 3,3 bilhões de reais. Espera um pouco. Uma empresa do grupo vendendo para outra empresa do mesmo grupo. Isso já soa um pouco estranho. Exato, acende um alerta. E o preço? Foi um bom negócio para quem comprou, no caso a CSN Mineração e seus acionistas? Aí é que o negócio fica complexo, sabe? O preço pago chama muita atenção. Por quê? A CSN Mineração pagou o equivalente a um múltiplo de 20 vezes o lucro. 20? 20 vezes o lucro. E 10 vezes o EV sobre EBITDA. Peraí. Pra gente ter um comparativo, a Rumo, que é uma gigante do setor e está listada na bolsa, negocia a quanto? Exatamente esse é o ponto. A Rumo negocia hoje a um múltiplo de 6,2 vezes EV sobre EBITDA. Então a CSN Mineração pagou quase o dobro do que o mercado considera justo por um ativo similar? Essa é a leitura crítica. Pagar um múltiplo de 10 por um ativo sem liquidez nenhuma em bolsa soa, no mínimo, esticado. A percepção é de que a transação pode ter sido ótima para a controladora, para a CSN, que precisava do caixa. Sim, mas bastante cara para os acionistas minoritários da CSN Mineração, que viram sua empresa pagar um prêmio bem elevado. É quase como se o dinheiro saísse de um bolso e entrasse no outro, mas com os minoritários da mineração ajudando a pagar parte da conta. Interessante, mas o plano vai além de só cortar a dívida, certo? Muito além. E essa é a parte talvez mais impressionante da promessa. Que é? O plano fala em dobrar o EBITDA, que é a geração de caixa operacional, nos próximos 8 anos. Dobrar. E ao mesmo tempo derrubar a alavancagem, que é a relação da dívida com o caixa gerado. Isso. Sair de um nível que hoje é preocupante, perto de 4, para um patamar super saudável, em torno de 1. Dobrar o resultado e cortar a dívida. Isso soa quase como mágica. O que precisa acontecer de forma perfeita para que esse cenário se realize? É uma combinação de fatores. Eles precisam executar as vendas dos ativos nos preços certos, né? O projeto de expansão da mineração tem que dar o resultado esperado e, claro, o ciclo das commodities precisa ajudar. É um plano que depende de muita execução e um pouquinho de sorte, então. Exato. Ok, então para entender o tamanho dessa aposta, a gente precisa olhar para as peças desse quebra-cabeça. Vamos começar pela que é considerada a joia da coroa, a CSN Mineração. O que faz dela um ativo tão especial? A CSN Mineração é um ativo de classe mundial. A gente está falando da 7ª maior exportadora de minério de ferro do planeta. É muita coisa. Mas o grande diferencial dela, o que a torna tão valiosa, é a vida útil da mina.
Eles têm reservas de minério para operar por mais de 40 anos. 40 anos, em um setor onde as reservas se esgotam. Ter essa longevidade é uma segurança absurda. É uma vantagem competitiva gigantesca. E eles não estão só sentados em cima dessa reserva, existe um plano grande de expansão, o tal do P15. Exato. O P15 é um projeto de investimento pesado para aumentar a capacidade de produção em 40% até 2030. E qual o impacto disso no resultado? A projeção da própria empresa é que só esse movimento faça o EBITDA da mineração saltar 46%, de 6,7 bilhões para quase 10 bilhões de reais. Mas essa projeção tem um porém enorme, eu imagino. Ela não depende totalmente do preço do minério de ferro lá fora. Se o preço na China despencar, essa conta não fecha. Com certeza, essa é a beleza e o risco do negócio. Essa projeção de quase 10 bilhões de EBITDA está amarrada a uma premissa de preço do minério. Se o preço cair, o resultado cai junto. E se subir, o resultado pode ser ainda maior. É um negócio que vive ao sabor do ciclo da commodity. Mas, de qualquer forma, hoje a mineração é o motor que carrega o grupo. Em que sentido? Ela faz 33% da receita, mas entrega impressionante 57% do lucro operacional. Entendi. A mineração é o motor que gera o caixa hoje. Mas para esse minério chegar ao mundo precisa de logística. Imagino que aí entra a CSN Infraestrutura, a outra peça que eles pensam em vender uma parte, certo? Perfeito. A CSN Infraestrutura é a espinha dorsal que conecta a mina ao porto e o porto ao mundo. É um conjunto de 7 ativos, incluindo ferrovias, terminais portuários. E aqui a projeção de crescimento é ainda mais espantosa, é isso? Muito mais. A expectativa é de um salto no EBITDA de 1,7 bilhão para mais de 10 bilhões de reais no médio prazo. Peraí, mais de 10 bilhões. Mais de 10 bilhões. Caramba! Então só o braço de logística pode um dia gerar o que o grupo CSN inteiro gera hoje. Exatamente. Isso muda completamente o jogo. Mostra o potencial gigantesco que está, digamos, escondido dentro da estrutura da empresa. Ok, então temos 2 estrelas com potencial de brilhar muito. Agora vamos para os ativos que estão na vitrine. A CSN Cimentos é a primeira da fila, né? Isso. A CSN Cimentos é uma das maiores do setor no Brasil. Um negócio sólido. O plano é vender o controle dela no segundo semestre de 2026. E qual a relevância dela hoje para o grupo? Hoje, ela representa cerca de 10 a 11% da receita e do EBITDA. É relevante, mas não tem o mesmo potencial de crescimento explosivo da mineração ou da infraestrutura. Certo. Então temos mineração e infraestrutura como as grandes estrelas do futuro. Mas e o negócio que deu nome à empresa? A siderurgia. Ela virou o patinho feio desse portfólio. É uma ótima forma de colocar. A siderurgia é o coração histórico, a origem de tudo, mas hoje vive um drama. As margens estão muito apertadas. Uma tempestade perfeita, imaginam. Competição com a China. E queda no preço do aço. Excesso de aço chinês barato inundando o mercado e o preço global em queda. Ela é responsável por metade de toda a receita do grupo. Metade? Mas contribui com apenas 18% do EBITDA. Metade do faturamento, mas menos de 1/5 do resultado. Isso diz tudo sobre a rentabilidade. E para a siderurgia não há plano de venda. Não, nenhuma menção. A siderurgia fica. É o negócio principal, apesar de hoje não ser o mais rentável. E ainda tem uma última peça nesse quebra-cabeça que muita gente nem sabe. O braço de energia. Sim, e é um ativo gigante, quase uma empresa de energia por si só. São 27 ativos hídricos, 3 usinas térmicas, projetos eólicos, solares. Uma capacidade enorme, então. Uma capacidade total de 2 gigawatts. Para você ter uma ideia, construir uma capacidade dessas do zero hoje custaria uns 10 bilhões de reais. E por que eles têm tudo isso? É para vender energia no mercado? O objetivo principal é estratégico, autossuficiência. Eles querem garantir energia limpa e barata para as próprias operações, principalmente a siderurgia. E essa meta eles já atingiram em 2023. Entendi. Isso mostra o quão verticalizado é o modelo deles. Totalmente. Eles têm a mina, a ferrovia, o porto, a usina de aço e a energia para fazer tudo funcionar. Ok, o cenário está montado. Se o plano der certo e eles venderem cimentos e um pedaço da infraestrutura,
Como a gente começa a pensar no valor da empresa? Qual seria a conta de guardanapo? Podemos montar essa conta. O primeiro impacto, o mais óbvio, seria na dívida. A dívida líquida cairia de 37,5 bilhões para cerca de 19,5 bilhões de reais. Uma queda brutal. E com isso, o indicador de alavancagem, que mede o tamanho da dívida frente à geração de caixa, despencaria de 3,1 para 1,8. A empresa sairia da UTI financeira direto para a academia. Exato. E menos dívida significa pagar menos juros, o que libera mais dinheiro no final. Qual seria o tamanho dessa economia? Uma economia anual com juros de 1,5 a 1,8 bilhão de reais. Esse dinheiro, que antes ia para os bancos, agora pode virar lucro. Certo. Agora vamos para a parte da avaliação. Como a gente traduz tudo isso em um potencial valor para a empresa? A gente começa pelo que o mercado já nos diz. Hoje, a CSN inteira vale na bolsa uns 13,6 bilhões de reais. Ok, esse é o valor das ações. Mas para ter a visão completa, a gente tem que somar a dívida nova no caso. Exato. Somamos os 19,5 bilhões da dívida futura e chegamos a um valor da firma de 33 bilhões. Certo. Agora vem o pulo do gato. A gente compara esse valor com a capacidade de geração de caixa futura da empresa, o tal do EBITDA projetado. Que seria de uns 10,7 bilhões somando tudo. Então, dividimos 33 por 10,7... E chegamos a um múltiplo EV/EBITDA de aproximadamente 3 vezes. E 3 vezes é baixo. Qual a referência que a gente tem para dizer se isso é barato ou caro? É muito baixo, historicamente falando. O normal para a CSN é negociar num corredor entre 5 e 7 vezes. Ah, então a conta sugere que, se o plano der certo, a empresa, nos preços de hoje, estaria sendo negociada pela metade do seu valor histórico. Basicamente isso. É uma tese de que há muito valor a ser destravado. Entendi. Mas com todo esse foco em pagar dívida, quem investe pensando em receber dividendos pode esquecer, né? A torneira deve fechar por um bom tempo. Com certeza. No curto prazo, a prioridade absoluta é usar cada centavo de caixa para abater a dívida. Dividendos, se voltarem, seria algo para se pensar a partir de 2027. E o histórico dela já mostra isso, não é? De forma alguma. Ela tem longos períodos de seca. Ficou sem pagar nada de 2016 a 2018 e agora em 2025 também não distribuiu. É uma característica do setor. O que nos leva ao ponto central. A natureza cíclica dessas ações. É uma verdadeira montanha-russa e a própria CSN é o exemplo perfeito disso. É o exemplo de livro. Olhando o copo meio cheio, quem comprou a ação em janeiro de 2016 e segurou até o pico do ciclo, em 2021, viu uma valorização de 1.500%. 1.500% é o tipo de retorno que muda a vida de uma pessoa. Muda. Mas essa montanha-russa tem uma descida bem íngreme também. Sempre tem, né? O outro lado da moeda é que quem comprou no topo desse mesmo ciclo, quando a ação bateu quase R$50, amarga uma queda de 80% desde então. Uau! É uma destruição de valor gigantesca. É o tipo de ação que exige estômago, paciência e um entendimento de que o timing é crucial. Não é definitivamente o tipo de investimento para colocar uma parte grande do patrimônio. De jeito nenhum. O risco é altíssimo. Resumindo a nossa conversa, então, temos um gigante com ativos espetaculares, especialmente em mineração e infraestrutura, mas que carrega uma dívida que o sufoca. Exato. E o plano para sair dessa é ousado, é claro, e envolve vender partes valiosas do negócio. Se a execução for perfeita, o potencial de valorização parece enorme. Mas aí está a dualidade da tese, né? É essa a dualidade. De um lado, ativos de classe mundial com um potencial de crescimento absurdo. Do outro, o risco de um negócio que depende totalmente do humor da economia global e principalmente o risco da própria execução. Vender ativos de bilhões de reais não é algo simples. Não é como vender um carro usado, depende de timing, de apetite do mercado, de um alinhamento de planetas. O que nos deixa com o pensamento final para matutar. O sucesso de todo esse plano depende de vender esses ativos por bons preços lá em 2026. Mas e se o mercado, em 2026, estiver ruim?
Se os juros estiverem altos, se os investidores estiverem com medo. Hoje, o nosso foco é o novo plano estratégico da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. A empresa anunciou um plano bem ambicioso de vender ativos importantes para cortar a dívida quase pela metade. A grande questão aqui é: será que a gente está vendo uma jogada de mestre para fortalecer a empresa e destravar valor? Ou é uma aposta arriscada que sacrifica o crescimento de amanhã pela segurança de hoje? Eu defendo que esta é, sim, uma reestruturação necessária. Bem, o meu ponto de partida é justamente o oposto. Eu vejo esse plano como uma solução de curto prazo para um problema que é crônico e que está sendo financiada pela venda de alguns dos melhores ativos da companhia. E tudo isso, para mim, se baseia em projeções que parecem otimistas demais para um setor tão imprevisível. Mas a gente precisa ser pragmática aqui. O plano ataca o maior problema da empresa, que é a alavancagem. Estamos falando de reduzir a dívida de 37,5 bilhões de reais para 19,5 bilhões. O efeito imediato disso é uma economia de até 1,8 bilhões de reais por ano só em juros. Quer dizer, é um ganho direto na veia do resultado. Isso leva a empresa para um outro patamar de saúde financeira. Sim, mas a que custo? Vender o controle da CSN Cimentos, uma fatia importante da CSN Infraestrutura, que são, na verdade, os motores do crescimento futuro. As projeções deles mesmos indicam que a infraestrutura sozinha pode gerar mais de 10 bilhões em resultado. A gente está vendendo futuro para pagar a conta de hoje. E outra, essa projeção de crescimento de 46% na mineração, ela depende do preço do minério, que todo mundo sabe que é extremamente volátil. Para mim, isso soa mais como um desejo do que um plano de negócio sólido. Eu entendo a sua preocupação com a venda de um ativo como a CSN Infraestrutura. Ninguém quer se desfazer de uma joia da coroa. Mas a questão é, de que adianta ter uma joia guardada se a casa está prestes a desabar por causa das dívidas? Olha, depois do plano, a empresa passaria a ser negociada por um múltiplo baixíssimo, o EV/EBITDA, de cerca de 3 vezes. Isso é um indicador de que o mercado está com medo, e é justamente aí que mora a oportunidade. Exato, mas esse múltiplo baixo não é um convite, é um aviso. Ele não reflete só a dívida, mas principalmente o altíssimo risco cíclico do negócio. A gente não pode esquecer que quem comprou a ação no pico de 2021, ali perto dos R$ 50, viu uma queda de 80%. Essa queda brutal é o mercado gritando que o ciclo das commodities dita as regras, muito mais do que um múltiplo específico. O barato que sai caro é o que mais vemos por aí. Mas essa queda de 80% é justamente o reflexo do medo que o mercado tem da dívida. É o fantasma que assombra a ação. O plano ataca a causa raiz desse medo, não só o sintoma. Ao remover esse peso, a empresa pode, finalmente, ter seu valor reconhecido de uma forma mais justa, quebrando essa dependência quase exclusiva do humor do mercado. É um plano de transformação. O problema é que o histórico da empresa exige cautela. A inconsistência no pagamento de dividendos com previsão de 0 para 2025 e talvez um retorno só lá em 2027. E a volatilidade extrema da ação mostram que é um investimento que exige estômago, exige paciência. As promessas são ótimas, mas a execução num setor tão imprevisível é o que separa o plano da realidade. Então, para fechar meu raciocínio, este plano é a decisão correta e, eu diria, corajosa. Ele ataca a maior fraqueza da CSN de frente, criando uma empresa financeiramente mais sólida, mais resiliente, com uma avaliação que hoje está deprimida, mas com um caminho claro para valorização. E eu concluo reafirmando que, apesar da redução da dívida ser, claro, bem-vinda, o preço é alto demais. O plano sacrifica ativos que são estratégicos e se apoia em premissas da minha visão frágeis. O risco fundamental, que é a ciclicidade do setor, esse não vai a lugar nenhum. Cabe ao investidor decidir se as promessas de um futuro mais estável superam os perigos que já são tão conhecidos. A análise de hoje deixa bem claro que há 2 formas de enxergar essa estratégia. De um lado, uma reestruturação que pode ser a base para um futuro mais forte, e do outro, uma aposta de alto risco, com benefícios que não são garantidos. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!